Bem-vindo a mais um Finanças Pessoais. Esta semana vamos falar de poupar para a reforma. O Diário Económico fez algumas simulações que o podem ajudar a avaliar com que variáveis terá de jogar para conseguir uma reforma à sua medida. Pode também fazer a sua própria simulação utilizando a nova calculadora do Diário Económico, disponível em económico.pt. Chegar aos 65 anos com um pé de meia no valor de 1 milhão de euros é possível, mas para isso terá de começar a poupar muito cedo, estar disposto a correr alguma dose de risco e fazer poupanças mensais consideráveis. O Diário Económico apresenta-lhe 8 cenários para conseguir ser milionário. Catarina Melo, é mesmo possível chegar à reforma com 1 milhão de euros? É possível. Não é que seja fácil, mas é possível. O objetivo desse trabalho, no fundo, e tendo em conta que os cenários que nós criamos, alguns valores a que chegamos são bastante assustadores. E parece impossível, mas o objetivo desse trabalho foi precisamente alertar para as pessoas que realmente têm que tomar algumas medidas quanto mais cedo possível para tentar rentabilizar as suas poupanças. E se não chegar a 1 milhão de euros, um valor mais baixo, mas torná-las conscientes de determinadas medidas que devem tomar. E o que é que se pode fazer para conseguir amelhar 1 milhão de euros, ou um pouco menos, que também seguramente já será uma boa quantia? Acima de tudo, o mais importante é começar a pensar o mais cedo possível portanto, decidir-se por uma estratégia o mais cedo possível. Poupar antes de mais, não é? Antes de mais. E nós, nas simulações que fizemos, criamos cenários que podem parecer bastante díspares e ilusórios, digamos assim, mas foi mesmo com o objetivo de ver o peso que tomar determinadas medidas pode ter no bolo final. E, por exemplo, uma pessoa que começa a poupar muito cedo, por exemplo, começar a criar uma conta poupança para um filho mal ele nasce, ou logo no início criar hábitos de poupança mensais. A meta de 1 milhão de euros não é assim tão difícil de atingir, porque o horizonte, pais, não é? exatamente, Também. porque o horizonte temporal de investimento Claro. é muito prolongado. Mas se for, por exemplo, uma pessoa que começa a pensar nessa questão, por exemplo, aos 45 anos, já vai um bocado tarde para isso, para começar a fazer isso, claro. Então vai ter que ter realmente um rendimento bastante elevado para conseguir fazer, porque, por exemplo, nesse caso estamos a falar de uma pessoa com 45 anos, que tem um horizonte de investimento de cerca de 20 anos, mesmo tendo um retorno anual médio de 5,5%, que já é um retorno bastante considerável, teria que pôr de parte todos os meses, durante esses 20 anos, mais de 2 mil euros. Pois, é teria que ter um orçamento bastante alargado, não é? O que não é possível para todos. Exatamente. Queres-nos explicar um bocadinho estas 8 formas para atingir esta meta de 1 milhão de euros? Queres-nos explicar como é que podemos chegar lá? Exato. Passo Nós, a passo. basicamente, o que jogamos com vários fatores que são chave para amelhar dinheiro. A idade com que se começa, o montante da poupança que se pretende efetuar, portanto, o valor de poupança inicial que a pessoa tem e o retorno anual dos produtos em que investe, porque só aí faz toda a diferença. E então criamos cenários para pessoas que comecem na sua vida profissional, logo no início comecem a poupar. Claro que a barreira de 1 milhão de euros exigiria, por exemplo, no caso de uma pessoa de 25 anos, com um retorno anual de 5,5% em média, de 520 euros mensais, que é um valor bastante elevado. Mas pode estabelecer metas mais baixas, por exemplo, 150 euros de poupança mensal, já é um valor mais fácil para algumas pessoas e ajuda na forma a ter um complemento já razoável. Por exemplo, se a pessoa optar por produtos de baixo risco, por depósito a prazo, mesmo com 35 anos, por exemplo, e o mesmo poupança inicial de 10 mil euros, já precisará de quase 2 mil euros, portanto, uma diferença bastante considerável. Se a pessoa, em vez de optar por produtos de baixo risco, optar por produtos de um risco mais elevado, como, por exemplo, uma rentabilidade de 8%, com a mesma idade, 35 anos, já só precisará de menos de 600 euros. Pronto, a ideia não é que as pessoas poupem isso todos os meses, claro. É ver a diferença entre investir
em produtos de baixo risco ou de produtos de risco mais elevado, que faz toda a diferença no final desse período. O que eu queria dizer é que, pronto, por exemplo, num cenário base de um retorno médio anual de 5,5%, uma pessoa começa aos 25 anos, portanto, começa aos 45, vai ter que poupar 4 vezes mais do que uma pessoa que tenha começado a fazer aos 25 anos. Isso é um elemento-chave. E depois, a grande vantagem de começar a investir o mais cedo possível é que, em termos de tipo de investimentos, como o horizonte de investimentos que se escolham, como o horizonte de investimento é muito prolongado, o risco também se dilui ao longo do tempo, ou seja, a pessoa pode privilegiar, por exemplo, o investimento em ações, quanto mais novo for, se for uma pessoa com mais idade, começar a investir em ações, o risco de perder dinheiro também já é mais elevado. Portanto, aqui, quando tu falas de aceitar alguma exposição das poupanças a ativos com maior perfil de risco, isso será para as pessoas que começam a poupar numa idade mais nova, precoce, não é? digamos assim. Aliás, o que os especialistas dizem é que ao longo da vida existem basicamente, pode-se dizer que existem quase 4 fases de vida de um investidor, digamos assim, que é quando, na casa dos 20 anos, que é a altura em que a pessoa não só tem mais disponibilidade financeira porque não casou, muitas vezes, não tem encargos fixos, muitas vezes vive em casa dos pais e cada vez isso é mais frequente acontecer. Tem mais, por vezes, quem tem emprego, por exemplo, consegue ter mais disponibilidade financeira para fazer níveis, portanto, poupança mais elevada e, ao mesmo tempo, está mais disponível para assumir riscos. Por exemplo, quando entram já na casa dos 35 anos, a situação já é diferente. Muitas vezes as pessoas já estão a constituir família, já têm projetos profissionais, como, por exemplo, fazer um mestrado. Claro. Portanto, já não têm uma disponibilidade financeira tão elevada e já devem assumir reduzir ligeiramente o risco face à década anterior. Depois, aos 45 anos também, portanto, o horizonte temporal de investimento vai baixando, também necessita de expor-se menos a produtos arriscados e aumentar a carteira de investimentos de produtos de mais baixo risco. E quanto mais próximo estiver da reforma, ainda mais baixo risco devem assumir. Portanto, aqui os valores que nós usamos, exemplificamos aqui, por exemplo, com um retorno médio de 8%. Esse retorno médio é bastante elevado e dificilmente se consegue, em termos médios, garantir esse retorno. Mas o certo é que com esse tipo de taxas, por exemplo, uma pessoa com 25 anos e tivesse uma poupança inicial de 40.000 euros, só precisava de poupar 8 euros por mês durante 40 anos. Pronto, esse é um cenário extremo. Claro. Mas, Catarina, uma das dicas que se fala aqui é começar cedo. Fala-se agora, e sobretudo estamos num momento de crise, se vai ou não haver reformas para todos, incluindo para as gerações que estão, não as que estão a chegar agora à idade da reforma, mas as gerações mais novas. Um dos conselhos que se calhar poderás dar é a quem tenha filhos por esta altura começar a fazer não uma poupança-reforma, mas uma poupança a partir desde bebê, mais cedo, não é? Exatamente. E é isso que estavas a dizer. Aliás, era um dos casos que nós tínhamos simulado, com uma situação, uma criança de 5 anos, que se os pais começassem a colocar de parte pouco mais de 50 euros todos os meses, é um bom princípio. E depois essa poupança podia ser continuada já pelos próprios filhos. Era uma boa forma de terem uma almofada bastante de segurança para quando chegasse a idade de reforma, porque realmente cada vez mais as reformas, a tendência para as reformas baixarem, as novas regras assim vão levar a que aconteça e é uma boa, pode não ser esse valor, pode ser um valor mais baixo, mas o importante é que as pessoas tenham consciência que realmente que a situação não é fácil, cada vez será mais difícil e que aquilo que conseguirem, da forma como gerirem as suas finanças pessoais, vai ser determinante sobre a vida, sobre o futuro. Claro, é uma das coisas, aliás, que temos falado aqui muito ao longo de todos estes programas, é que as pessoas aprendam, sobretudo,
que é importante começar a poupar. Os valores que falas aqui neste artigo são valores muito elevados, mas também não há necessidade de poupar os tais 550 euros mês, não é? Se calhar se poupar 50 ou até 25 euros já pode... Um valor já considerável. O 1 milhão de euros foi um valor... Pronto, é um bocadinho também pela expressão, incentivo, exatamente, não é? Para quem e pela quiser começar a poupar. Ser milionário. E também, pronto, foi mesmo a ideia, foi jogar com todos esses fatores e não é brincar com isso, mas mostrar que é possível. Exatamente, não é? exatamente. Referes aqui 4 dicas para ajudar a ter a dita reforma milionária. Queres-nos falar um pouco destes 4 passos? A primeira, que era aquela que eu estava a referir há bocado, que é de começar cedo. Quanto mais cedo, melhor. Na vida profissional, então, quando se for já ainda criança, depois ter a disciplina na poupança, porque mesmo que se pouco, mas que se poupe todos os meses, se cria aquele hábito de colocar, por exemplo, os especialistas recomendam 10% do ordenado a colocar de parte e gradualmente, consoante a pessoa for vendo a sua disponibilidade financeira, ir revendo esse patamar, por exemplo, 3 em 3 meses, será que eu consigo esticar um bocadinho mais e colocar esse dinheiro numa conta à parte, não é? Claro. Portanto, colocá-lo mesmo... Sim, isso é muito importante. Exatamente. Aquele dinheiro não é para mexer, e, claro, aplicá-lo, não é? E aplicar também esta disciplina da poupança. Exatamente. Aproveitar, por exemplo, aquelas situações quando se recebe o reembolso de IRS, ou o subsídio de férias, ou o subsídio de Natal, aproveitar, se a pessoa não tiver, por exemplo, créditos, pegar nesse dinheiro e colocá-lo logo de parte, não contar com ele como rendimento. Portanto, outro passo que nós falávamos era investir em ativos com maior risco, com maior rentabilidade. Maior rentabilidade, logo associado a maior risco. Mas claro que isto é para garantir 1 milhão, mas também tem que saber jogar com faturidade, como já falámos. Faturidade, exatamente. Por exemplo, é importante diversificar os investimentos. Ou seja, por exemplo, os fundos de investimento são uma boa forma de investir em ativos com risco, mas normalmente são carteiras de fundo, carteiras de ativos diversificadas e a gestão é feita por especialistas melhores do que eles. À partida é difícil conseguir rentabilizar o investimento. E depois há uma coisa que é muito importante, é ter sempre um fundo de emergência, porque, por exemplo, uma pessoa que tenha o dinheiro aplicado em alguns produtos, por exemplo, ações ou alguma aplicação, por exemplo, um depósito a prazo, que não tem uma margem de manobra para fazer face a imprevistos, uma despesa inesperada, e que se sinta obrigada, que se sinta obrigada a ir resgatar uma aplicação, perde juros, ou então vai ter que vender as ações numa altura em que não é melhor. Portanto, tudo isso assume-se que as pessoas tenham a partir de um fundo de emergência. Os especialistas, em média, normalmente recomendam 6 meses de ordenado para ter de parte para fazer face a imprevistos, uma hospitalização, uma doença inesperada, um gasto extraordinário. Basicamente será... Catarina Melo, muito obrigada pelas tuas dicas para uma reforma milionária desta semana. Foi o Finanças Pessoais desta semana. Nós regressamos para a semana com mais dicas de poupança para si. Até lá.